Você sabia que lidar com uma condição crônica pode aumentar em 2 vezes a chance de ter depressão e ansiedade? Hoje, saúde mental é o tema do Glicast. Roda a vinheta que a gente vai conversar sobre isso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje eu tô com 2 pessoas muito especiais para falar sobre saúde mental. Eu estou com a Aline Pitti, que tem diabetes tipo 1, e vai contar um pouquinho de história. E estou com a doutora Débora, me ajuda, doutora? Kusunoki. Então, Aline, quem é a Aline na fila do SUS? Nossa, a Aline na fila do SUS deu tanto trabalho em 45 anos que, olha, não tem como ter uma saúde mental sem altos e baixos. Que legal, bem-vinda ao podcast da Glic. Muito obrigada. Doutora Débora, por favor, apresente-se. Bom, eu sou Débora, psiquiatra, trabalho com psiquiatria geral, mas eu tenho já há muito tempo estou voltada para assuntos ligados a transtornos alimentares, obesidade, né? E junto vem o diabetes. Eu trabalho no ambulatório de endocrinologia, né, da Faculdade de Medicina da USP e no Instituto de Psiquiatria com essa interface, que é super importante e interessante. Que legal. Muito bem-vindas. E aí acho que eu vou começar pela pergunta mais complexa. Por que cuidar da saúde mental é importante para quem tem diabetes? Quem começa? Quem começa? Olha, acho que você começou aqui falando que tem uma chance maior, né? Na verdade, você falou de doenças crônicas, tem uma chance maior. Tem mesmo, né? E no caso do diabetes especificamente, você tem de 2 a 3 vezes mais para algumas doenças específicas. E como depressão e ansiedade são as mais comuns, a gente vai falar de depressão e ansiedade, que são as doenças que você tem 2 a 3 vezes mais chance de ter, caso você tenha diabetes. E quando você tem diabetes e um transtorno psiquiátrico, né, de um problema de saúde mental, você tem mais chance de ter outros problemas de saúde associados, e aí é por conta de uma relação bastante complexa, né? Que passa por cuidados, passa por medicação, passa por algumas dificuldades inerentes à própria doença psiquiátrica ou que atrapalham o cuidado do diabetes. Aline, você sente ou já sentiu que cuidar do diabetes, controlar a glicemia, tentar estar dentro das barras ali, afetou sua saúde mental? Muito, né? A gente tenta manter essa orquestra toda sempre, né, harmoniosa, só que assim, tem alguns momentos da nossa vida, eu gosto sempre de falar isso, né, que a gente não é só o diabetes, né? O Gabriel, ele, por exemplo, se ele tivesse diabetes, ele trabalha no Glic, ele tem diabetes, ele tem um dia a dia, ele tem uma mulher, ele tem uma casa. Então, assim, a gente tem que não só orquestrar o diabetes, a gente tem que orquestrar o diabetes e todos os outros pilares da nossa vida. Agora, imagina quando o diabetes está descompensado no meio de todos esses pilares. Então, em alguns momentos, cansa. E quando cansa, normalmente fica bem mais difícil. Então, assim, em momentos, por exemplo, que a gente está passando ou por um problema emocional, que deixa a gente com a sensibilidade assim, mais aflorada, e fica tudo mais difícil de controlar. Ou então, quando a gente está passando por alguma doença física, né, que exige de você não só aquele tratamento diário, que já faz parte da nossa rotina, mas você tem que incluir, às vezes, um medicamento, você tem que colocar coisas novas na sua rotina, assim. Ser um crônico cansa, né? Então, não é todo momento que você vai estar 100% para lidar com aquilo, mas a gente precisa compartilhar isso com as pessoas para que, acho que fique cada vez mais fácil conviver com isso, porque não é possível fugir, né, da situação. E isso gerou algum tipo de diagnóstico de questões de saúde mental para você em algum momento? Hoje você trata? Como funciona? Uhum. Eu tenho 45 anos de diagnóstico de diabetes, completados esse ano. Parabéns. Obrigada. Ao longo desses 45 anos, eu abri alguns diagnósticos, né? Assim, tive que tratar realmente
a depressão. Eu lembro que eu tive depressão infantil com 11 anos. Na época, eu não usei medicamento, mas fiz terapia com um psicólogo, fiz um acompanhamento próximo, até porque foi uma mudança de cidade que acarretou isso tudo e tal. Passaram-se alguns anos na época de faculdade, eu tive uma crise de ansiedade, né? E ali foi necessário o uso de medicamento. Eu fiz por uns 4, 5 anos terapia com uma psicóloga que se especializou em... Eu acho engraçado falar isso. Até foi tema de um período que a gente tratou de... acho que se a doutora Débora me ajuda. Eu não gosto de falar compulsão, mas era como se fosse um comportamento compulsivo de pacientes crônicos, porque eu lembro bem que em uma das consultas ela falou que pacientes diabéticos, né, da minha geração, gerações anteriores, como a gente tinha uma dieta muito restritiva, proibitiva, a rotina era muito proibitiva, não pode fazer aquilo, a gente acabava desenvolvendo algum tipo de compulsão em algum momento da vida. Ela tinha muitos casos de pacientes com diabetes, eu não sei se tinha alguns outros crônicos que desenvolviam isso em algum momento da vida. Eu estava bem na adolescência, assim, final de adolescência, entrei na faculdade, então você tem acesso a tudo, né? Eu saí de um colégio de freira, fui estudar em SPM, então foi assim um choque, né? E recentemente, agora nos últimos 3 anos, quem me acompanha lá no Clube do Diabetes sabe, né? Eu perdi minha mãe no comecinho da pandemia, não por Covid, mas foi uma morte assim súbita, né, de um dia para o outro, assim, então foi um baque para todo mundo. E eu era muito próxima da minha mãe. Para mim, acho que o momento pandemia, todo mundo trancado, eu não podia vê-la, eu ia vê-la acho que em uma semana e de repente ela partiu. Para mim foi assim, caiu o teto, tiraram o chão e os pilares. Então assim, foi acho que talvez o pior quadro depressivo ali foi esse momento, e foi um momento em que eu já não estava com o diabetes talvez tão afinado. Então, essa depressão me desencadeou muitos outros problemas físicos que não aconteceu das outras vezes, que eu acho que é legal depois a gente abordar isso, porque eu estava sem o pai e a mãe já, que eram os dois que mais me ajudavam no controle, que foram as 2 pessoas que mais cuidaram, né, ajudaram a cuidar de mim. Meu marido, ele faz o que ele consegue, ele dentro das possibilidades dele, porque ele nunca teve isso na vida dele, mas assim, naquele momento eu me vi sozinha. Então assim, ali eu entrei numa depressão muito séria, que desencadeou, por exemplo, uma suspeita de retocolite 3 anos depois. E o diabetes, assim, eu lembro que eu entrei num modo de stand-by nesse momento. Na época que quem me acompanhava era a doutora Denise Franco, e ela falou, olha, o que você vai fazer? Depois você passa aqui. Eu lembro ainda que ela... fui olhar. Eu olhei. Não, a Denise Franco é uma querida, então... um dia ela vai ter que estar sentada aqui na mesa com a gente. Não, nenhum problema. E assim, foi muito engraçado. Então as duas viraram foi uma coisa que eu pensei naquele momento, o que o meu pai falaria para mim. Para quem não sabe, meu pai era farmacêutico bioquímico e ele era o cuidador número 1, né? Talvez ele falasse a história da máscara no avião. Você tem que manejar a tua bomba, contar carboidrato e aplicar insulina. Era isso que eu conseguia fazer naquele momento de pane. Às vezes voltar para o básico, né? Exato. Então eu tive que voltar para o básico. Que legal que você voltou para o básico e que você tinha interiorizado aí esse ensinamento do seu pai, né? Exato. E doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. A Aline comentou, né, de depressão, ansiedade e compulsão. Acho que são 3 coisas diferentes que podem estar associadas, mas me ajuda a entender qual a diferença de depressão e ansiedade, e depois o que isso pode desencadear em compulsões, como é que a gente separa essas coisas? Na verdade... Ou não separa, né? A gente separa didaticamente, né? E a gente separa por conta de tratamentos. Você tem a depressão, onde... depressão e ansiedade são os quadros mais comuns, né? Que a gente tem na população em geral. E a depressão, ela é um pouco diferente de uma tristeza simples. Na verdade, quando você tem depressão, é um estado onde você fica eventualmente mais triste, mas não necessariamente só triste. A depressão tem várias
formas de se apresentar. Tem gente que fica mais irritado, tem gente que percebe mais uma certa dificuldade de concentração, e tem algumas outras coisas que acompanham. Além de você ter muita dificuldade de ressoar com momentos bacanas ou com coisas legais que acontecem na sua vida, né? Você fica meio para baixo de uma forma mais constante. Você também pode ter alteração de sono, tem pessoas que dormem mais ou dormem menos, o ânimo, o apetite pode aumentar em alguns casos, no caso de uma depressão atípica, por exemplo, ou diminuir muito no caso de uma depressão melancólica. Você tem vários tipos diferentes de apresentação. Mas a tônica é o humor para baixo, uma ideia de que você não vale nada, de que você não serve para nada, ou de que você não conseguiu fazer o que tinha que fazer. E tem variações de intensidade, né? Então, tem pessoas que têm quadros mais leves e outras pessoas que vão ter quadros muito graves, com pensamentos de morte, com ideação suicida, enfim. A ansiedade já é um pouco diferente, é alguma coisa mais ligada a tudo ao mesmo tempo. Eu falo que quando você está ansioso, vem tudo ao mesmo tempo na sua cabeça, tudo tem a mesma magnitude. Então, quebrar a tomada, o cachorro ter uma convulsão, ou você ter sido diagnosticado com alguma doença terminal, vai ter o mesmo impacto. Você vai achar que é tudo muito grandioso. Me reconheço. Hã? Me reconheço aí. Tudo. E aí é tudo ao mesmo tempo, você fica com aquela sensação de que tudo tem que ser feito na hora, uma sensação de perda de controle de tudo também, né? É muito ruim. E causa, tanto a depressão quanto a ansiedade, causam sofrimentos. As duas, às vezes, existem junto. Às vezes, muito tempo de ansiedade acaba levando a você ter um quadro de depressão associado e vice-versa. E em relação à compulsão é um nome que está vinculado, principalmente em transtornos alimentares, à compulsão alimentar. Mas eu tenho a impressão que o que você quis dizer, na verdade, é impulsividade. É por isso que eu falei, eu não sei se eu gosto dessa palavra, porque eu não sei se ela está correta, né? Mas não tem problema, porque você está falando aqui, conversando, e você usou a palavra que você lembrou. Quem tem que falar de uma forma correta e tem que ficar ali se preocupando sou eu. Você não. Eu costumo brincar que quem fala Medicaid aqui, né? É médico e a gente tem que entender. Sim. Se a gente precisa traduzir o Medicaid, essa é a nossa função aqui, até ajudar o pessoal a entender isso. Então, acho que se não era exatamente compulsão, o que a gente está falando? Conta um pouquinho mais ali do que... E se você quiser também, acho que qualquer... Eu não me lembro exatamente o que foi que me levou naquela época, eu acho que isso foi em 2001, 2000, a ter esse comportamento ansioso. Provavelmente foi trabalho, porque eu lembro que eu entrei num spinning de trabalho, assim, eu trabalhava durante o dia, eu fazia, acho que de segunda e quarta inglês, terça e quinta espanhol, e eu ainda pegava trabalho de freela de marketing. Então, assim, não parava nunca. E dormir que horas, doutora? Né? Acho que não tem horário aí. E assim, dormir é um negócio tão importante. E eu achava o máximo, porque eu tinha, acho que, sei lá, 20 e alguns anos, eu achava o máximo porque, assim, o meu gerente não falava espanhol, então ele me punha para falar com a equipe da América Latina, quem falava era eu. Então, cada vez eu queria fazer mais, até que eu entrei em pane, né? Claro, o cérebro não deu conta de tanta coisa. E eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu era muito nova para ter esse tipo de coisa. Não tinha rede social na época, não tinha nada. A internet ainda era horrível, né? Então, assim, eu acho que foi mais ou menos isso, porque eu comecei a querer fazer demais uma coisa. Sabe quando você... quase uma coisa de hiperfoco, né? Hiperfoco no trabalho, hiperfoco em especialização. Agora eu quero fazer MBA em Stanford. Meu Deus do céu, alguém segura a Aline. E é lógico que o diabetes, em algum momento, ele tinha que ser cuidado. Eu costumo dizer que tratamento de diabetes é 24%. Você vai tomar um monte de decisão ao mesmo tempo e ainda pensar em tudo isso, que hoje a nossa sociedade, ela de alguma forma premia essa ansiedade, esse tudo ao mesmo tempo em todo lugar. E aí como que a gente lida com isso? Filme, né? Exato. E hoje em dia, né, doutora, parece que é bonito a pessoa falar que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu achava lindo falar. Até que eu comecei a ver que você faz 7 coisas ao mesmo tempo, só que você não entrega nada perfeito. Eu falei, né? Então,
Eu tenho visto um pouco em outro sentido, né? As pessoas mais preocupadas. Eu sei que tem essa coisa de, tenho que fazer tudo, tenho que dar conta de tudo, mas acho que aos poucos tem vindo também um outro movimento, pensando em qualidade de vida, pensando em você fazer qualitativamente melhor, né? Algumas coisas, ao invés de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas quando a gente é jovem, a gente faz tudo mesmo, né? E você tem que levar um susto. Eu fiz isso por 2 vezes. A primeira desenvolvi a ansiedade, tratou. Algum tempo depois, isso já mais recente, eu tenho retinopatia diabética, né? Assim, e como o diabetes estava sempre em terceiro plano, o foco era a carreira, o foco era, né, falar o inglês perfeito, o espanhol perfeito, chegou um belo dia que é óbvio que a conta veio. Então, a minha retinopatia, que já era diagnosticada, fui diagnosticada a primeira vez em 97. Em 2006, eu tive uma hemorragia vítrea, eu operei o olho 3 vezes e tive que me afastar do mercado. Então, assim, coitada, eu não gosto de falar, coitada, não teve acesso. Não, no meu caso, não foi falta de acesso, não foi falta de informação, não foi falta de tratamento. Foi uma Aline workaholic que queria dominar o mundo e não cuidou do diabetes. Então, é isso. Eu era muito ansiosa, muito ansiosa. E aí eu fico pensando assim, você é uma pessoa que teve informação, acesso e um monte de coisas. Né? A gente sabe que as doenças crônicas em geral têm uma aderência ao tratamento muito, muito, muito baixa. Né? Para você seguir tudo direitinho, acho que, 20% das pessoas seguem. 80% não faz o que é para fazer, em termos, assim, sai do consultório ali com um monte de informação, mas não faz. E estou falando isso em relação à doença psiquiátrica, diabetes, tudo. Como é difícil você manter isso, né? Porque tem uma série de desafios para você conseguir manter. É muito chato para começar. É chato você manter aquela rotina e toma remédio e mede, faz não sei o quê, né? Eu acho que você tem o seu entorno, você ainda por cima tinha um entorno que te ajudava, que é super bacana, porque principalmente no caso de diabetes, quando é criança e adolescente, se os pais e a família não tiverem, não derem um bom suporte, é bem mais complicado. Ou se eles ficarem muito impactados com o diagnóstico e ficarem mal, eles não conseguem dar conta. O controle é pior e tal. Assim, é legal você mostrar que você teve acesso, mas que é muito difícil. Mesmo assim, mesmo sabendo, não foi falta de conhecimento, não foi nada. É uma coisa que na vida a gente não consegue fazer tudo certo. Você sabe que uma vez a própria doutora Carla Mello falou uma coisa para mim muito interessante? Posso convidar a doutora Carla também? Claro. Aí, doutora Carla, tanto tempo junto... Senta aqui com a gente, vamos bater um papo também? Agora eu não olhei. Eu não olhei também para falar. Agora eu aqui. Aprendi. Mas continua, desculpa, Aline. Uma vez eu encontrei a doutora Carla, a gente estava conversando porque ela tem um pouco mais de tempo de diabetes do que eu, né? E aí eu falei, nossa, doutora, fico pensando, nossa, você não tem complicações do diabetes, né? Será que essa rebeldia toda que eu tive, essa coisa de eu trabalhar demais, o estilo de vida que eu levava, foi o responsável por eu ter essas complicações, né? Renal, fundo de olho e tal. E ela me falou uma coisa interessante. Assim, eu já tinha ouvido isso, por exemplo, da minha nefrologista. A nefro que me acompanha, que é do Hospital do Rim, uma vez ela falou para mim, ela falou, olha, Aline, ela está comigo desde 2000, a gente está em 2023, são 23 anos cuidando do meu quadro. Eu tenho um quadro estável de 60% de função renal. Então, assim, tá bom, estamos ganhando nesse jogo, né? Ela falou, olha, tem paciente que chega para mim com 3 anos de diabetes, mal cuidado, vale lembrar, né? Mal cuidado, a pessoa não quer se cuidar, ou a pessoa não se cuida e tal. E ela já abre quadro de diálise, vai para uma hemodiálise, ou está com quadro renal crônico. E a gente está conseguindo manter, né? E a doutora Carla falou outra coisa interessante, é legal as pessoas ouvirem isso, porque às vezes o diagnóstico gera muito pânico, né? Eu vou perder o olho, vou ficar cego, eu vou fazer diálise. Não é assim, né? A nefro fala da genética que favorece, por exemplo, o rim está preservado mesmo diante de tanto tempo da complicação. Já a doutora Carla Mello, nesse bate-papo, ela falou, Aline, foi mais ou menos isso que ela falou, cada corpo é um corpo.
né? Então, por exemplo, não foi a sua rebeldia, talvez, que tenha feito você ter as complicações, mas assim, a forma como você tratou o seu diabetes, tratou o seu corpo reagiu dessa forma. Eu também tive a minha fase adolescente, né, de uma certa rebeldia. Todos nós passamos por isso. Só que às vezes a pessoa tem um corpo, uma genética que favorece ela mais a não ter a complicação. Então, o controle dela é melhor, ela não tem uma labilidade, não sei se ela não me falou tantas coisas assim, mas assim, eu fui ler depois sobre isso. Então, às vezes a pessoa até passa por uma adolescência mais complicada, de tratamento, não quer se cuidar, mas é por um curto espaço, não teve a infância, são tantas variáveis e ela não sofre tanto as lesões do diabetes, né, por conta desses altos e baixos emocionais. Tipo, estou cansada, não vou me cuidar, e fica 6 meses sem se cuidar. Então, realmente, cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente, cada cabecinha é uma cabecinha. Então, não dá pra gente generalizar. Sim. E acho que a Aline puxou um papo que eu acho que eu ouço um pouco como diabetes burnout, como algo de estresse, né? Como que o estresse do dia a dia impacta no paciente com diabetes e isso chega em questões de saúde mental? Na verdade, acho que quando você fala de diabetes de estresse e burnout, eles se referem, tem escala até para ver isso, né? Mas eles se referem ao sofrimento, né? O de estresse, o sofrimento e a angústia do fato de você ter diabetes e como você cuida, né? E dos cuidados. E o burnout seria uma etapa seguinte. É quando esgotou, acabou, não dá. Né? Então, quando se fala em distress, você está falando de pessoas que começam a desconfiar que o médico, assim, eu acho que ele não sabe tanto, e as pessoas estão meio cansadas, e começa a ter uma relação muito ruim com o tratamento. Né? Porque cansa mesmo, o tratamento é um negócio chato, cansa. Eu imagino isso agora, adulta, eu já acho tudo muito chato quando eu tenho que fazer, eu reclamo para burro quando eu tenho que tomar alguma coisa. Imagina adolescente, imagina pessoal com 20 anos, quer sair, quer fazer tudo. É realmente muito chato. E o medo, né, que você falou que as pessoas têm, e é verdade. Você sofre com medo, o medo de ter hipoglicemia, e se eu passar mal na rua? Ter hiperglicemia se eu não controlar direito, né? E se? E aí, será que eu estou fazendo direito? Não estou fazendo direito? Isso vai se acumulando e a pessoa vai ficando estressada, vai ficando angustiada. E chega uma hora que ela simplesmente para de fazer tudo. Dá um burnout, ela não aguenta mais, chega, não vou cuidar mais nada, estou cansada. Porque já que eu não faço, né? Já que eu não faço direito, também não vou fazer. Né? Isso Entendi. Pode acontecer. E aí, se o médico perceber que começou a ter muitas oscilações, começou a ter variação de peso, se a família perceber, porque o médico não vai perceber porque a pessoa está com raiva, não vai querer nem ir ver cara de médico nenhum, né? Mas se a família, os amigos perceberem, começou a emagrecer ou engordar, começou a ficar com uma saúde meio estranha, ficar doente toda hora, ficou com um humor meio esquisito e tal... Presta atenção para ver se a pessoa está conseguindo se cuidar direitinho, vale a pena dar uma palavrinha, ir lá, falar. Né? O diabetes, ele não é uma doença, ele não é uma doença só do paciente, né? O entorno do paciente super importante ter a rede. Tem que estar super envolvido, né? Perfeito. Mesmo, não só as crianças, né? O adulto também, a gente precisa de uma rede de apoio, não dá para ser sozinho. Claro que, assim, o tratamento é nosso, né? A primeira pessoa que tem que se cuidar é o próprio paciente. Não adianta quem tem diabetes não se cuidar e o resto querer fazer o papel. Acho que não funciona muito bem assim, né? E falando de rede de apoio, acho que a gente falou um pouco do papel da família, e aí a gente está falando, normalmente a gente falou de endócrinos aqui, né? Uhum. Do pessoal, da doutora Denise Franco, Carla Mello, mas como que a gente monta essa equipe multidisciplinar para conversar com um psiquiatra, um psicólogo? Como que eles se falam? Como é que a gente constrói essa equipe? Acho que ali no HC, no ambulatório, a gente consegue ter isso, mas e no mundo fora dos ambulatórios e dos tratamentos de excelência, como é que a gente consegue construir essa equipe multidisciplinar? Alguns centros, eles têm isso já, assim, tem o Oswaldo Cruz, que tem o Centro de Obesidade e Diabetes,
Tem alguns lugares que você já tem isso montado. A O que Unifesp facilita também bastante. tem, né? Mas Centro de diabetes. aí é acadêmico, né? Sim. O que imaginei é fora do Sim. mundo acadêmico, você tem isso. Mas assim, se você souber que é importante você ter esse acompanhamento, você vai lá e fala e as pessoas se comunicam. É óbvio que se eu estou tratando de alguém e eu acho que precisa de uma reavaliação, eu vou ver se tem pessoas que eu estou habituada a trabalhar e vou falar, né, dessas pessoas, que eu sei que tem uma linha boa de tratamento e tal. Mas assim, trabalho com... Eu recebo pacientes que vêm das mais diversas pessoas, de áreas diferentes, e a gente trabalha em conjunto, tem que manter essa comunicação. É importante o psiquiatra estar atento à questão do diabetes, da resistência à insulina, tem que ficar de olho, porque a gente tem com uma frequência muito alta no consultório. A gente falou que eu falei aqui que se você tiver diabetes, tem uma chance maior de ter um transtorno psiquiátrico. O inverso também é verdadeiro. Se você tem um transtorno psiquiátrico, você tem uma chance maior também de ter diabetes. Algumas doenças cursam com aumento, com resistência à insulina, mesmo antes da introdução das medicações, né? Porque o pessoal culpa muito as medicações. Então, assim, tem que ficar de olho. Pode acontecer. Então, faz parte do screening você ficar de olho na glicemia e no histórico do paciente. E vice-versa, eu acho que para o endócrino também tem que fazer parte. Essa é uma recomendação das sociedades de diabetes, você fazer aí um screening, nem que seja meio grosseiro, geral mesmo, para doenças psiquiátricas. E são dois universos distintos. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, né? Porque, por exemplo, um distúrbio, não sei se também não é distúrbio a palavra, mas uma coisa que a gente vê, fala-se muito pouco, mas é muito comum em meninas com diabetes tipo 1, por exemplo, é o transtorno alimentar que acontece muito na idade jovem, as mulheres jovens, né? Que é a diabulimia. Fala-se pouco, é um assunto meio às vezes falar tabu, sobre. porque, por exemplo, eu também tive diabulimia, meu Deus, 45 anos, é muita história, né? E assim, por quê? Eu engordei, aí eu descobri que a insulina, ela se aplica... Por que a gente aplica muito insulina? Porque a glicemia está alta, aí ela vai fazer um certo ganho de peso, mas não é que a insulina engorda, é porque você está descompensado ou você come demais, aí você toma mais insulina. Então, entender tudo aquilo é muito importante. A família tem que prestar atenção, como a doutora Débora falou, no que está acontecendo, por exemplo, com aquela menina, né? Que foi, mais uma vez, o meu pai percebeu. Por quê? Porque eu descobri numa conversa com meu pai, dele com um outro colega dele, da faculdade de farmácia, o assunto insulina. E o que eu comecei a fazer? Omiti a insulina. Então, assim, ele percebeu o emagrecimento. Eu acho que eu devo ter emagrecido, sei lá, uns 6 quilos, assim, misteriosamente. Eu não comia, eu ia fazer caminhada na hora do almoço, fazer umas coisas muito malucas. E esse comportamento, ele é muito comum, principalmente nas meninas que querem ter o corpo perfeito, que estão acima do peso. Então, esse transtorno, ele é muito sério, né? A gente sabe o quanto o que ele pode acarretar de problemas. E ele antecedeu o aparecimento das minhas complicações. Sim, então, assim, de uma forma, uma coisa leva a outra. Exatamente, foi bem assim. Eu tive a diabulimia, tratei com psiquiatra, esqueci desse episódio. Tratei com psiquiatra, tive que tomar antidepressivo, meu pai e minha mãe em cima, porque eu tinha tendência a não só diabulimia, a bulimia também. Então, assim, eu queria emagrecer, eu queria ficar magra. E aí, depois eu entrei na faculdade. Aí, quando eu vim para a faculdade, tinha a avó e o vô em cima. Por quê? Porque eles tinham medo de eu repetir isso aqui. E foi muito importante, porque isso foi em 95, 96, 2, 3 anos depois, apareceram as complicações. Porque, provavelmente, naquela época não media tanto a glicemia, ponta de dedo. Eu tinha glicosímetro, mas não era aquele hábito, não contava carboidrato, era outro tipo de tratamento. Se eu não tivesse tido
mais uma vez, um pai zeloso, olhando e achando aquilo tudo estranho, o meu comportamento estranho, eu achava que eu estava fazendo tudo certo, né? Eu cheguei até a tomar estimulante de tireoide, para você ter uma ideia. Pra Uma acelerar o metabolismo. pessoa, exatamente, como uma pessoa era maquiavélica, brinca, sabe? Tipo, olha, isso aqui vai dar certo, eu vou ficar magrinha, eu vou fazer a faculdade linda, né? Então, a gente realmente... E o estrago que eu fiz na minha saúde tá aí, né? Então, Você Estratégia... falou maquiavélica, desculpa, pode... Vai lá. É que você falou maquiavélica, eu acho que não é bem a palavra, sabe? Na verdade, você está falando de uma certa forma, é maquiavélica e tal, mas não é não, a pessoa sofre para burro. Se ela toma essas medidas, você no caso sabia, mas tem outras pessoas que não sabem, é porque a imagem dela, todo o julgamento dela está centrada na imagem corporal. Então, se a imagem corporal não está legal, pelo que ela está vendo... Então, tá tudo errado. Não interessa se ela é a pessoa mais brilhante, não interessa se ela é a pessoa mais amada da família, ou se ela é a pessoa mais... Tudo. Ela pode ser mais em tudo, mas se ela tiver com o peso ou com alguma coisa relacionada à imagem corporal que não estiver ok, ela vai se achar um lixo. Então, o problema dos transtornos alimentares é esse. É a questão de você se achar um lixo baseado num só conceito da sua vida inteira. E o que eu acho incrível, doutora, não sei se essa é a minha impressão, me parece que esse tipo de transtorno, não sei se pela idade, né? Porque a adolescência realmente é uma idade, é uma fase difícil, mais comum na né? adolescência, surgir na adolescência. Sim, é uma fase difícil, assim, de você conseguir tratar, convencer o jovem a fazer diferente, porque a gente tem aquela coisa do grupo, de você ter que ser aceito pelos amigos. Então, as amiguinhas eram todas magras, eu morava no interior na época, então a gente ia muito ao clube, todo mundo de biquíni, eu tinha engordado, socorro, eu tenho que ficar igual às minhas amigas. Tudo você tem que sempre ser igual às suas amiguinhas, né? Por mais que as pessoas falem, né, como você falou, nossa, você tira boas notas, você é uma menina linda, você é isso, você é aquilo. Para você não está bom, né? A cabeça, acho que de quem está passando por esse distúrbio, ela realmente precisa ser trabalhada de uma forma para a pessoa se olhar no espelho de uma forma diferente. E eu arrisco dizer que isso deve deixar uma sequelinha, porque vai para a vida, assim. Eu tenho não digo em relação a peso, mas assim, a exigência, a cobrança, são coisas que acho que vão permeando a tua vida, inclusive no tratamento do diabetes. Porque quando eu me pego em alguns momentos principalmente no baixo, quando eu estou com baixo astral, assim, você começa a se comparar com a glicemia do outro, o cabelo da outra, porque a roupa, porque o outro está viajando, eu não tô, qualquer coisa que te pegue no momento que você abriu o Instagram e viu que a vida perfeita do seu amiguinho está melhor que a sua, te coloca em conflito pessoal. Isso é comum trazer para o resto da vida? Quando você tem algum tipo de distúrbio, não sei se eu consegui me fazer... Não, eu entendi. Eu entendi o que você está falando de um nível de exigência em relação às suas capacidades, a tudo que você faz. Na verdade, é lógico, você pode manter algumas coisas, né, alguns sintomas para o resto da vida, mas eu acho que isso é uma história que não necessariamente segue só o transtorno alimentar. Você está falando que o ótimo é inimigo do bom. Né? Que a gente sempre está procurando uma perfeição, e essa perfeição acho que nunca vai chegar, né? E deixa eu pedir uma ajuda aqui. Estratégias de tratamento. Como é que a gente me sinto ansioso, começo a sentir algumas coisas de humor mais baixo, comecei a me comparar, tô vendo tudo isso aqui, onde eu vou, com quem eu falo, e o que a gente vai... É tratamento, terapia, é medicamentoso? Como que a gente vai decidindo vai abrindo essa árvore de decisão? Na verdade, para saber se é medicamentoso, você tem que passar numa consulta. Perfeito. Né? Algumas pessoas têm alguns sintomas e não fecham uma síndrome completa, né? E isso é uma porcentagem até maior de pessoas do que quem tem realmente o transtorno completinho. Mas o que você tem que ver é o quanto isso está impactando na vida da pessoa e o quanto está impactando no tratamento e o quanto isso vai ter...
interferência no futuro dela, né? Então, se ela está com alguns sintomas, mas isso está atrapalhando demais ela conseguir fazer o acompanhamento que ela está fazendo, de diabetes ou de qualquer outra doença, aí tem que pegar e ficar em cima, né? Normalmente as pessoas têm um super preconceito com o psiquiatra. Sim. É verdade, gente. Por quê, É né? aquele momento, não, psiquiatra, não, fiquei louco. Por quê? Então, vamos fazer o As tratamento. pessoas têm preconceito com a psiquiatria, assim como as pessoas... Imagina, eu trabalho com obesidade e psiquiatria, que são duas áreas que todo mundo acha que não precisa tomar remédio, que não é doença, né? Ou se falam que é ok, é uma doença e tal, tem muita gente que ficou ainda só no discurso, não conseguiu sair do discurso para internalizar esse conceito de verdade. E às vezes nem é por nada, não é maldade, não estou falando que é pior e tal, é porque é uma coisa mais recente isso, né? Mas o psiquiatra está aí. Acho que a pandemia serviu para uma coisa, apesar de ter aumentado, como aumentou muito o número de pessoas com transtorno, acho que serviu para as pessoas perderem um pouco desse preconceito em relação à psiquiatria, né? As pessoas perceberam que tem ali uma pessoa ali do seu lado, tem o vizinho, tem o outro. As redes sociais têm ajudado nesse sentido. Eu acho que a informação de qualidade, obviamente, né? A informação de qualidade é muito importante, né, para todas as doenças, acho que para o diabetes, para transtornos psiquiátricos em geral. Eu acho que isso é legal. Falar na rede o que você fala, por exemplo, Exatamente. é legal. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade para se expor. Verdade. Né? Porque você está expondo a sua vida, suas fraquezas, o que aconteceu. Certamente tem algum julgamento aí, mas você tá ali normalmente fazendo. no palco a gente sempre tenta mostrar nossos melhores ângulos, né? Talvez esses não sejam os melhores ângulos, mas sejam importantes de serem mostrados, porque tem gente não vivendo esses melhores ângulos. E esses grupos, olha, os grupos de pessoas que se apoiam na rede são muito bons, né? Rola muita bobagem no que eles falam também. Às vezes tem algumas coisinhas. Seria bom se tivesse sempre algum direcionamento, mas não importa. O que importa é que as pessoas cuidam uma das outras. Acho que isso é legal, porque não é todo mundo que vai ter essa rede ali no mundo real. Você acaba se sentindo assim, acho que quem está passando pela mesma situação acaba se sentindo acolhido, né? Eu tenho alguém que está passando por uma situação igual à minha, logo eu vou poder discutir com alguém de igual para igual. Isso acontece muito no universo do diabetes tipo 1. Sim. Em algumas outras doenças crônicas também. E a doutora Débora falou um negócio que é verdade. A parte mental, nunca se falou tanto da saúde mental, mas para falar de verdade, a pessoa chegar e falar, estou com depressão, estou passando... É difícil a pessoa abrir. E hoje a gente vê, por exemplo, quantos atletas não assumiram, não pararam por algum tempo as competições, Sim. tiveram que se afastar por conta de saúde. Saiu, acho que recentemente eu vi de um cantor também que precisou se afastar. Então, assim, somos humanos, né? Antes de qualquer coisa, todo mundo está sujeito a ter momentos em que a pessoa não dá conta da própria vida, né? O que as pessoas não sabem é que tem uma prevalência muito alta de transtorno psiquiátrico. As pessoas imaginam que é só um pouquinho, não, mas a prevalência é muito alta. Não precisa ter nenhuma doença. Se você pegar a população geral, eles fizeram um estudo em São Paulo, na cidade de São Paulo, um tempo atrás, onde deu 49% de pessoas com algum transtorno psiquiátrico naquele ano. Gente, isso é quase metade da população. Exato. Isso bate com as estatísticas de outros países. Tudo bem, você tira uma parte, aí 11% que é tabagismo, que também é um problema, sobra 33%, é bastante gente. Ao longo da vida, se pegar isso, Ou seja, nessa mesa, no mínimo, tem um, porque é 1/3. É verdade. Deve ser. Mas brincando, Gabriel, pra vocês terem uma ideia, sim. vou dar um exemplo aqui de antes de ontem. Eu resolvi colocar todas as coisas que eu tinha que fazer na semana, e aí eu listei primeiro os problemas que eu tinha que resolver, que eram problemas cabeludos, né? Falei, nossa, vou resolver esses problemas. Aí eu já comecei segunda e terça resolvendo problemas absurdos, perdi o dia inteiro. Bom, quarta-feira, no meio do dia, eu tive que parar o meu dia, fui tomar banho 1h da tarde, o segundo banho do dia, no meio de uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu não estava dando conta.
Ao invés de eu escalonar o dia, olha, eu vou dedicar 2 horas a isso aqui para resolver isso que é cabeludo, depois eu vou dar uma volta com o cachorro para baixar a adrenalina, não. Eu fiquei o dia inteiro focada na resolução do problema. Eu quase tive uma síncope, porque eu não consegui resolver, porque não dependia de mim, né? Sim. Eu achei que eu ia resolver tudo em uma semana, coisa que não existe, porque as coisas, né, levam tempo. E aí eu tive que parar, eu fui meditar, coisa que eu não sabia fazer, eu aprendi também. Isso é uma coisa que eu já falei bastante no Clube do Diabetes, sobre meditação, como isso é incrível, como ajuda, pelo menos a gente tentar colocar a cabeça no centro, né, onde ela tem que ficar. Eu tive que parar o dia, meditar, ir para o jardim do prédio, e eu entrei no banho e fiquei respirando por 15 minutos. Só aí eu consegui voltar. Falei, tô proibida de tocar nesse assunto. Eu falei pro Luiz, tira isso da minha frente. Por quê? Porque às vezes a gente tem umas coisas de querer resolver tudo de uma vez. Chega, eu não aguento mais olhar para essa pasta. Tem uma pilha de trabalho para resolver. E vamos liquidar todos esses assuntos de uma vez. Você morre, né? Sim. Então... E a importância desse parar para olhar? Acho que tem um primeiro passo que é olhar para a saúde mental, voltar a olhar para a saúde mental, mas parar, meditação, como é que a gente... Quanto isso encaixa num tratamento? Muito, né? E assim, começando a parada fisiológica, que é o sono. Essa parada, a gente falando de parada, mas assim, a gente tem que parar todo dia, porque a gente tem que dormir todo dia, a gente tem que dormir um X tempo todos os dias, cada pessoa aí tem um tempo, tem os grandes dormidores, ou gente que dorme pouco, enfim. Mas tem um X que você tem que dormir. E é um sono que não adianta ser um sono depois de tomar 3 uísques ou qualquer coisa parecida. Tem que ser um sono repousante, você tem que acordar em ordem. Descansado. Tem que acordar descansado. Esse sono... se você atrapalha esse sono, se você não consegue dar essa parada, você tem realmente alguns desequilíbrios, fica mais fácil, né, de você ter alterações aí de nível de glicemia, você não dorme direito, fica mais fácil de você ter quadros de ansiedade, fica mais fácil de você ter dificuldades cognitivas, você não dormiu, o cérebro não se recuperou, você está lá, zureta, tentando fazer as coisas e a solução não aparece. Então, o sono é a primeira parada que a gente tem que ter, que é a mais importante, todos os dias. Fora isso, a gente tem que ter alguma mudança de sintonia. Quer dizer, eu trabalho todo dia, então, em algum momento, eu tenho que parar. Eu posso meditar, eu não gosto de meditar. Então, eu posso ir lá, sei lá, mexer no jardim. Hobbies, né? Qualquer coisa que desconecte a tua cabeça, né? Atividade física é um jeito bem bacana de desconectar, porque além de você desconectar, você acaba também fazendo um serviço bom em termos de metabolismo e de endorfina e de sono também, né? Você tendo... E ansiedade. Você ter uma rotina de exercícios regular ajuda a baixar um pouquinho também os níveis de ansiedade. Essas são paradas do dia a dia. Tem as paradas maiores que a gente tem que dar, né, que são as férias, mas o importante é você estar atento, acho que no seu dia a dia, no seu cotidiano, que tem horas que você precisa se afastar, você precisa olhar, você precisa respirar. Eu não posso me afastar do microfone, agora eu lembrei. Precisa se aproximar. Eu tenho que ficar mais ou menos... Está tudo ótimo, senão é que eu fui afastando e fui indo para trás, eu lembrei. Agora ele avisa aqui pra gente que perdemos o som. E é tão importante, né, doutora, quando a gente consegue... trabalhar com um fluxo assim mais tranquilo, as coisas encaixadas, quando você está em paz, o mundo pode estar desabando, mas se você consegue estar com a sua cabeça organizada, Sim. O controle do diabetes ele melhora, você consegue, até eu uso bomba de insulina, ela tem alguns alarmes que às vezes dá vontade de você arremessar. Assim, a querida madrugada. Nossa, meu marido que gosta desse. Porque eu jogo. Calibrar agora. Luiz, essa é pra você. Ele adora isso, porque assim, eu deito e jogo a bomba assim. Aí o cachorro tá no meio. Tá. De repente, como eu só escuto bem com esse aqui, porque esse aqui de nascença ele é meio tampadinho, eu deito em cima desse, para nada me incomodar. Nem a bomba me acorda, né? Ela tem que estar embaixo do travesseiro, então eu só acordo com ele fazendo assim, a bomba.
Então, assim... Todo mundo acorda, menos quem tem que acordar, né? Só quando eu tô sozinha, quando ele viaja, às vezes aí eu durmo em cima, eu durmo com esse ouvido pra cima pra poder escutar. Porque Ele sabe disso ou você está revelando isso agora? Ele sabe. Achei que era uma novidade pra você, Luiz. Ele sabe porque ele aprendeu a me deixar sozinho. Ele fala, você vai morrer de hipoglicemia. Não. O clássico do Luiz, quem conhece ele desde a época que comecei o blog, lá atrás, é que assim, ele tem pavor das hipoglicemias, que acho que isso é uma coisa também que abala as estruturas familiares, né? A gente tinha acabado de morar juntos, de fazer o quê? 6 meses. Eu tive, acho que, a pior hipoglicemia, a segunda pior hipoglicemia da minha vida na mão do marido. Bem-vindo ao DM3, né? Acho que um dia a gente vai falar de DM3. DM3 não existe, mas são pessoas que lidam no dia a dia com pessoas com diabetes. Então, como é o caso do Luiz. Então, ele foi introduzido à educação em diabetes tratamento de intensivo. Choque, exatamente. E falando nela, ela começou a pitar. Então, assim, por muitos anos, ele tinha pânico de hipoglicemia, a ponto de um dos nossos presentes de casamento ser um lindo frigobar vermelho que vive cheio de Gatorade e Coca-Cola no quarto. E, pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. O diretor tá ali assim, ó. Chega, a gente já tá passando o nosso tempo. Então, eu queria mais ou menos uma mensagem final de cada um de vocês. O que é importante a gente deixar registrado para quem está assistindo a gente sobre saúde mental. Pode começar, doutora? Posso. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a quem está assistindo até agora por estar assistindo. E acho que a primeira coisa é perca preconceitos. E procura ajuda. E se não gostou de um, vai no outro. Mas assim, procura ajuda. As pessoas são diferentes, os médicos são diferentes, as necessidades são diferentes. Mas procura. Não deixe de procurar ajuda, não. Aline? Eu acho que uma coisa muito importante para a gente que convive com o diabetes, tanto para o paciente, para quem está ao redor do paciente, vai ter momentos em que a gente vai cansar, a gente vai querer desistir, a gente vai querer parar de cuidar do diabetes, porque ele cansa. Esse momento, não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso é muito importante, como a doutora falou. E prestar atenção a qualquer sinal estranho nos seus pensamentos a respeito do seu diabetes, da sua saúde ou da sua vida. Porque qualquer coisa estranha que você perceba, talvez seja o momento de você procurar um psicólogo, ou por que não um psiquiatra, porque assim, a gente tem que estar atento aos nossos pensamentos, às nossas emoções, e essas paradinhas que a gente dá às vezes para pensar a respeito da nossa vida, elas ajudam bastante. Isso vai contribuir muito para o nosso controle glicêmico e para a saúde, né, geral do nosso corpo. Eu acho que as duas acabaram falando de procure ajuda. Me sabe uma coisa que pode ajudar? Existe um aplicativo chamado Glic, em que você pode lançar diariamente suas glicemias, pressão arterial, peso, refeição, juntar tudo isso aí e levar para o médico também para fazer o acompanhamento. Então, também, além de procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, acho que está lá, a gente pode tentar ajudar registrando tudo que a gente fez aqui. Então, quem não conhece Glic, só baixar, ou a Vicky, dá um oi lá no WhatsApp e a gente consegue ajudar de alguma forma também. Queria eu agradecer vocês duas pela participação. Foi um papo excelente. Eu sou do tempo em que no final do jogo, quando o papo era bom, eu ouvia aquele eu tô nesse momento, porque aqui eu tô parando porque tem que parar por causa do tempo, mas senão o papo seguia por muito mais tempo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Foi delicioso estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. E obrigado você que assistiu. Eu olhei. Eu também. Quinta-feira, não a que vem, a próxima tem mais. Então, daqui a 15 dias, quinta-feira tem mais. Obrigado por estarem aqui.